Galera, tudo jóia? Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho, dado aí uma super discussão muito interessante que surgiu lá no grupo do DWSim no WhatsApp. E aí a gente estava discutindo aí medidas de viscosidade em linha, uma coisa super legal na área de instrumentação, né? Bem legal, bem desafiadora. E aí eu queria gravar esse vídeo, quis gravar esse vídeo para passar uma experiência que eu tive durante na época, o meu estágio. Eu fiz um estágio no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Danone, em Barcelona, né? E, putz, lá a gente trabalhava muito com medidas, não só com viscosímetros, mas, né, que são os sistemas mais simples no laboratório, como reômetros, que aí a gente vai trabalhar com medidas de fluidos não newtonianos, né? Já bem mais complexos, variações com a temperatura, viscosidade, né, as características variando com o tempo. Então, casos aí já bem mais complexos. E com os dados, né, quem trabalhou com medida de viscosidade ou das nossas propriedades reológicas em laboratório, sabe como é difícil, como é trabalhoso e como você precisa ter equipamentos com uma calibração altíssima. É muito bem trabalhado e não é fácil de calcular e trabalhar com isso. Normalmente já trabalho em laboratório, em condições bem específicas, bem interessantes. Bem, então vamos ao caso aqui, a historinha, né? A historinha, galera, é que a gente estava desenvolvendo um mousse super legal, super interessante, um mousse. E na formulação do mousse, nós utilizamos normalmente um estabilizante, né, da nossa emulsão, que normalmente é gelatina, bastante utilizada. Então a gelatina ela vai estabilizar essa emulsão que a gente tem no mousse de ar em água, aí, que vai fazer a nossa espuminha, esse coloide, essa espuma, essa emulsão, para que a gente tenha um prazo de validade de pelo menos os 28 dias que pedem a legislação, ok? E aí, muito interessante, né? Fizemos em laboratório, em planta piloto, depois fui produzir na planta de Valência esse mousse. E o pessoal comentou, falou, vocês sabem que na nossa planta, na França, o pessoal não usa gelatina? E, caramba, mas como não usa gelatina? Pois é. Então fomos ver o processo de fabricação lá na França. E lá na França, na hora que se bate a clara em neve, né, para fazer essa emulsão, essa espuma, que vai do mousse, a base da nossa espuma, do mousse, eu ficava lá em cima do tanque vendo bater um mestre cuca francês, e batia, e de repente falava, cara, tá bom. E aí misturava-se os outros componentes. E nessa pergunta eu falei, cara, o que acontece aqui? Ele falou, não, a gente conhece muito bem exatamente o ponto da clara em neve que a gente tem que parar. E aí nesse ponto, se eu paro exatamente nesse ponto, eu consigo garantir uma estabilidade da minha espuma por pelo menos os 28 dias que pede a nossa legislação. É o prazo de validade que vai estar lá na nossa prateleira, supermercado e tudo mais. Falei, putz, que legal. E por que vocês não instalam, então, aqui um viscosímetro para fazer isso? Aí falou, por quê? Porque na prática não funciona. A gente tenta medir, fazer todas as medidas, já tentamos N coisas e não funciona. E o olho funcionava muito melhor do que qualquer sistema de medida. Então, né, brincadeiras à parte, eu sei que existem N sistemas de medida de viscosidade online em planta, mas dificilmente nós vamos usar esse valor para controlar, fazer um processo que vai poder alterar a minha produção e vai alterar a minha viscosidade do meu produto. Portanto, eu, Nicolas, prefiro amostra e medida de viscosidade em laboratório do que uma medida inline. A medida inline nos serve para um direcionamento, sim, da nossa viscosidade, uma ideia do que está acontecendo, muito usado também, exemplo, na parte de petróleo, por causa da mudança de viscosidade em relação à temperatura, a presença de outros compostos que vão realmente alterar em uma grande quantidade a viscosidade do meu produto, mas os medidores ainda não acharam um belo medidor de viscosidade, e aí pior, né? Viscosidade a gente tem que falar só para fluido newtoniano. Quando a gente entra para os fluidos não newtonianos, aí, né, a palavra correta não é viscosidade, aí entra índice de consistência e assim por diante, né?
e é um trabalho já bem mais complicado. Portanto, é um dos maiores pepinos de medida de instrumentação na nossa indústria. Beleza? Espero que vocês curtiram essa ideia. Se vocês curtiram, dá um like aí no nosso canal, nos siga e nos vemos em breve. Valeu, galera!